não é? O texto que nós lemos fala de Filipe, que ele foi levado, né, orientado pelo anjo do Senhor, está falando com como é que é o nome aqui? Desculpa o nome? O eunuco, né, que era um africano, né? Ele era me fugiu. Etiópia. Da Etiópia, e ele era um africano. Só para que nós nos lembrássemos agora do que se trata o racismo. Nós, como cristãos, precisamos entender que o racismo não é algo de um Deus que não faz acepção de pessoas. Já começa daí. Como cristão, nós precisamos compreender que racismo não é algo que deveria existir no meio de pessoas como nós, que nos dizemos cristãs. Mas ainda assim nós vamos falar sobre isso nessa noite. O que é racismo? Racismo é achar que há grupos de pessoas que são naturalmente superiores a outros. Diferenças como características físicas, a cultura, a língua ou a religião são vistas como evidências que algumas pessoas, né, de que algumas pessoas se achem ter nascido superiores às outras. Evidência que algumas pessoas, muitas vezes, racistas, veem outras pessoas como inferiores, como não sendo completamente humanas. O racismo vem da ignorância, da arrogância. Dizer que algumas pessoas são inferiores é uma forma de justificar a discriminação e maus tratos. A Bíblia não apoia o racismo. Deus não criou pessoas superiores umas às outras, não é? Para Deus, Ele criou as pessoas com o mesmo valor. Amém? Eu queria ler com vocês alguns textos para nós embasarmos aquilo que nós estamos falando. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, verso 28. Se eu começar a falar rápido demais, é por causa do tempo, aí vocês falam assim, eu vou tentar desacelerar aqui, tá? Gálatas 3, verso 28 diz assim: portanto não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. O texto de Gálatas já mostra para a gente, Paulo escrevendo aos Gálatas já mostra para a gente que não há distinção do judeu, do grego, do escravo, do livre, do homem e da mulher, pois todos são um em Cristo. A própria palavra já deixa claro para a gente que não deve haver essa distinção. Por que houve essa necessidade de se escrever isso naquela época, pastor? Porque naquela época, vamos entender um pouquinho o período em que o povo daquela época vivia. Cristo veio num tempo onde as pessoas haviam deixado com que... deixa eu organizar as palavras aqui para facilitar o entendimento. Cristo veio num tempo onde as pessoas estavam dispersas. Havia aproximadamente 400 anos em que Deus não levantava um profeta. Então as pessoas, o povo judeu, ele havia sido dominado por outros povos que haviam introduzido suas culturas no meio do povo. Dentro das culturas alheias estava a cultura do povo do Antigo Testamento. Vocês lembram que no Antigo Testamento o povo de Deus não podia se misturar com outros povos? Ali, algumas pessoas entendem esse texto de forma equivocada, mas o que na verdade Deus estava querendo era que o povo fosse separado, que o povo fosse santo, que o povo não se contaminasse com as culturas dos outros povos. Não é? Tanto é que no Novo Testamento nós vamos ver Cristo falar sobre a parábola do bom samaritano. O samaritano, quem era o samaritano, querido? O samaritano era um camarada que não fazia parte do povo judeu. Ele estava, para o judeu, estava marginalizado, vamos colocar assim, porque ele não fazia parte do povo. Então, o samaritano era aquele camarada que estava alheio, que estava separado, que não podia se juntar, a não ser que fizessem
alguns procedimentos que eram necessários para que ele se ajuntasse ao povo. Tá? Esse era o contexto do povo quando Jesus veio. Então, Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, ele, para mostrar ao povo que não deveria haver essa separação, ele diz, olha, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em Atos, no capítulo 17, verso 26, diz o seguinte, que de sorte, que de um só fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar. Ou seja, quem fez todos os povos? Deus. De um só, não é de Adão, do primeiro casal, que foi Adão e Eva. Então, de um só, Deus fez todos os povos. Gênesis, no capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: Deus criou o homem, a sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando você coloca esse ensino de Gênesis, que Deus criou primeiro o homem, a sua imagem, junto com o ensino de Atos 17 e 26, que Deus criou todas as pessoas, né? Isso inclui os grupos étnicos, né? As diferenças de cor, raça, credo, ou o que mais possam se colocar. O que surge é que todos os membros de todos os grupos são criados à imagem de Deus. Não importa qual a cor da pele, ou as suas feições do rosto, ou a textura do cabelo, ou os outros traços genéticos. Todo ser humano, em todo grupo étnico, possui uma alma imortal à imagem de Deus, uma mente com poderes de raciocínio singulares, semelhantes ao de Deus, um coração com capacidade para julgamentos morais e afeições espirituais, e um potencial para relacionamento com Deus, que separa completamente cada pessoa dos animais que Deus criou. Todo ser humano, seja qual for a cor, a forma, a idade, o gênero, a inteligência, saúde ou classe social, é criado à imagem de Deus. Esse seria um assunto que não deveria ser preciso se falar hoje em dia no meio do povo cristão. Esse deveria ser um assunto que nós deveríamos compreender com facilidade. Uma vez que o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que o Evangelho de João diz que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de se tornarem, nós somos aqueles que não éramos para ser. Eu e você, nós os cristãos, nós somos aqueles que não faziam parte. Como hoje, eu e você, sendo cristão, nós que não fazemos parte, que fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, podemos querer fazer acepção ou tratar de racismo com outra pessoa. Os irmãos compreendem a linha de raciocínio? É que eu e você, como cristãos, precisamos entender que nós não éramos para ser nem salvos. A Bíblia fala que Cristo veio para os judeus. Tudo bem que por trás de toda essa questão tem o pano de fundo do projeto de salvação de Deus para nós. Mas o povo não aceitou para que essa salvação se estendesse a mim e a você. Nós não merecíamos, o nosso salário era como de todos os outros que pecam, que era a morte. Mas aprove a Deus pela sua graça salvífica nos alcançar. Tiago capítulo 2, versos 8 e 9 diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, porque quem tenta viver pela lei, se falhar em um ponto da lei, já está condenado. Vamos lembrar daquele texto que a gente lê mensalmente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que nos orienta a não darmos os primeiros lugares às pessoas mais
bem vestidas, vamos colocar assim, aquelas que seriam mais importantes, porque quando você faz isso, você está tratando com indiferença aquele que tem menos, e assim você está desfazendo de alguém que também é a imagem e semelhança de Deus. Os irmãos compreendem que o racismo ele está atrelado a questões como... Ajuda aí, como é que foi? Desigualdade social. Desigualdade social. Se eu trato de melhor maneira a pessoa por ela estar mais bem vestida do que eu, e trato às vezes de maneira, de qualquer jeito, alguém que, ou pela aparência, ou qualquer outra maneira de julgar que eu tenha, isso está biblicamente errado, porque nós devemos amar a todos de maneira igual. Vamos lembrar do resumão que Cristo Jesus fez, dos 10 mandamentos. O primeiro é amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse, que qual é? Ao teu próximo como a ti mesmo. Porque com efeito, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou tratá-lo de maneira indiferente. Porque eu não gostaria de ser tratado dessa forma. Como cristãos, nós precisamos entender que nós temos que viver de acordo com o que as Escrituras nos falam. O texto que eu li primeiro aqui, a gente passa desapercebido porque ele, quando se fala do eunuco e tal, ninguém imagina que ele era um negão lá da Etiópia, né, da África, né? Mas é assim. A nossa cultura, ela é um tanto quanto cínica, né? Ih, está tudo ao vivo, né? Ela é um tanto quanto falsa, porque é o seguinte: se a gente cruza a esquina ali à noite e vem 3 galeguinhos na nossa direção, bonitinho, bem vestido, a gente nunca imagina que seja alguém disposto a fazer o mal com a gente. Porém, se ao cruzar a esquina você se deparar com 3 camaradas que nem eu, o que você vai dizer? Você vai achar que ele é um pai de família? Não. Você vai achar que é um cidadão de bem? Não. A nossa cultura, ela meio que impõe isso para a gente e a gente aceita com naturalidade. Porém, a Bíblia nos orienta que não deve ser dessa forma. A Bíblia diz que não pode ser desse jeito. A Bíblia nos diz que nós devemos nos recordar. A Bíblia mostra para a gente que não há diferença entre o grego, entre o judeu, o homem, a mulher, o escravo, o livre, pois todos são um em Cristo. Nós, como cristãos, precisamos amar o nosso próximo, independente da cor, independente do cabelo, se é mais crespo ou mais liso, independente dos olhos, se são mais ou menos puxados, independente das orelhas, se são diferentes, independente da altura, independente da espessura, se é mais fortinho, se é mais magrinho. Nós, como cristãos, precisamos amar o nosso próximo, compreendendo que ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como eu e você. Então, dessa maneira nós devemos amá-lo, obedecendo às Escrituras. Amém? Meu Deus, meu tempo aqui, pastor. Amém.